oferecido uma garantia, que não é o caso dos entes federados. Então, para entes, a gente fala sempre ou numa discussão judicial, ou numa decisão judicial mandando suspender, ou na adesão de um parcelamento. O que significa, então, que eu tenho um estoque não previdenciário, em sua grande maioria composto, no caso dos municípios, por receitas patrimoniais da Secretaria do Patrimônio da União, e tem 4,6% desse total de quase 25 bilhões de reais que estão irregular. O grande estoque, quando se fala de municípios e de entes federados, é o estoque previdenciário. Então, a gente tem 82% desse valor em créditos previdenciários, a imensa maioria, 50% e quase 55%, em situação regular e 27,7% em situação irregular. E aí eu desço um pouquinho nos dados, dos 55% que tem situação regular, a gente tem que 35,6% são municípios que têm seus débitos parcelados, o que a gente costuma chamar de benefício fiscal. Esse benefício fiscal específico que eu mostro para os senhores é parcelamento. Então, 8, quase 9 bilhões de reais desse estoque encontra-se parcelado. Do ranking dos municípios, a gente tem, obviamente, municípios que têm uma estrutura muito grande e que aí, consideravelmente, as suas dívidas acompanham a estrutura desse município. Então, dos 24 bilhões, quase 25 bilhões em dívida, 3.046 municípios constam nesse rol de municípios devedores, e aí a gente tem os cinco maiores estoques de dívida com a Fazenda Nacional. Repito, dívidas inscritas. Débitos, contribuição previdenciária inscrita na dívida ativa da União. No que se refere ao estados, vocês podem perceber que o estoque total, ele cai consideravelmente. A gente estava falando antes de 25 bilhões de municípios, agora estou falando de 6,5 bilhões de dívida de Estado, também dividido entre não previdenciário e previdenciário, também dividido em situação regular e irregular. Então, vejam que do estoque, 75% desse estoque previdenciário dos estados, 41% estão numa situação regular e desses, 19,5% estão em parcelamento. Parcelamento ativo, parcelas sendo pagas sem causas de exclusão desse parcelamento. Os maiores estados devedores, em ordem, os 5 estados que lideram o ranking. Então, em 5 estados acumulam 60% do estoque total dos débitos inscritos em dívida ativa de natureza previdenciária. Eu queria só que a senhora esclarecesse na sua conceituação o que é estoque regular e irregular. Pois não. Estoque regular, deputado, como eu falei, a situação regular e irregular, ela não é uma situação talhada na legislação. Ela é uma situação que vem, é uma forma de que a Fazenda Nacional usa, muito mais voltada para a doutrina, para esclarecer. A expressão correta é com exigibilidade suspensa ou sem exigibilidade suspensa. Significa eu estou cobrando ou eu não estou cobrando. Então, eu digo, quando a situação está regular, significa que aquele Estado, por exemplo, que aquele devedor consegue emitir, por exemplo, uma certidão de regularidade fiscal. Porque ou ele tem os débitos, ou tem uma decisão judicial suspendendo, ou tem alguma discussão judicial por trás daquele débito, ou ele está em parcelamento e aquele parcelamento está ativo. Não significa que não exista o débito. Os débitos estão lá no estoque da dívida. Mas aqueles débitos não impedem, por exemplo, a emissão de uma certidão de regularidade. Esse estoque, nesse painel, a gente está falando de estoque regular ou irregular. Está falando de estoque inteiro. Então, a gente vê ali qual é o primeiro estado, 17% da dívida está na mão de um estado da federação, que é o responsável, então, por quase mais de 1 bilhão de reais em créditos previdenciários. Por acaso é o meu estado. A recuperação entre municípios e estados fizemos uma tela para entender valores que entraram nos cofres do Tesouro no último ano, na verdade, 2015, 2016 e até maio de 2017. A parte em vermelho se refere à recuperação de municípios, a parte dourada de estados. A grande maioria desses valores vem através da retenção de FPE e FPM.
por conta, inclusive, de legislações anteriores que já autorizavam o município a aderir ao parcelamento, desde que o ente concordasse com essa retenção. São valores muito expressivos, o valor desse ano a gente tem uma expectativa que ultrapasse o valor de 2016, principalmente por conta dos termos da MP 778, e acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a participação da senhora Annelise Lenze Ruas de Almeida. Convidamos agora para fazer uso da palavra por 10 minutos o Max Telesca, consultor da Confederação Nacional dos Municípios. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. A quem cumprimento e na sua pessoa, cumprimento os demais parlamentares aqui presentes. É uma honra para a Confederação Nacional de Municípios poder estar aqui nesse fórum. É uma luta antiga da Confederação e, em nome dela e em nome do presidente Paulo Zilkowski, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com Vossas Excelências e os demais que hoje aqui se encontram. A medida provisória 778, ela representa um grande avanço, né, para os municípios brasileiros. E ela é, no nosso entendimento, o primeiro passo. Ela é um passo extremamente importante, mas ela é o primeiro passo. É o passo que eu nem diria um passo, mas sim o oxigênio para os municípios poderem sobreviver nos próximos anos. E entendemos que é muito salutar o que aconteceu, o que está acontecendo, e temos a honra de estar podendo participar dessa discussão. Não é exatamente o objeto da nossa audiência pública, mas é importante, bem rapidamente, passar para a necessidade da reforma da Previdência no enfoque a partir do regime de previdência próprio dos municípios. Muito rapidamente, porque essa é uma discussão que não pode se perder de vista, hoje os municípios brasileiros eles têm um superávit financeiro, mas um enorme déficit atuarial. Então, o que a Confederação entende é que, implantada a reforma, aprovada a reforma da Previdência nos moldes apresentados no relatório último, este impacto de déficit atuarial, olha só, nós temos uns números aqui, os municípios hoje, em 2016, no final do ano passado, deviam, em resultado atuarial, 769 bilhões de reais. O efeito atuarial da reforma da Previdência seria uma diminuição desse déficit de 25... aqui é o seguinte, aqui é um município, um município de porte médio, onde entendemos que seja um bom retrato da situação média dos municípios brasileiros. Então, são 25 bilhões, aliás, milhões acumulados, quase 26 milhões acumulados de déficit atuarial. Ali a forma do plano de custeio, as alíquotas, então esse ente específico, que é o município que elegemos como um exemplo, tem um custo normal, alíquota de 13,03, uma alíquota suplementar de 6,45, num total de 19,48 no RPPS, de alíquota, a patronal. A folha mensal de salários, então, fica em R$1.385.000. Com a reforma, esse déficit cairia para 19 milhões, o déficit atuarial, e o custeio com a reforma cairia. Nós passaríamos para uma alíquota de 6,11 e uma alíquota suplementar de 4,89, fechando os 11%. É somente essa fala inicial para dizer que a Confederação Nacional de Municípios ela entende importante, especialmente para os regimes próprios, a adoção das linhas que se encontram no último relatório da reforma. Muito bem, o reparcelamento. O reparcelamento aqui também, como a minha colega expositora falou, muito mais aqui para a gente se organizar e ter o entendimento do que ele faz. É conhecido de todos os parlamentares, as pessoas que estão trabalhando com esta medida provisória, o governo. Essas são as linhas gerais, são 6 parcelas. Enfim, eu queria passar diretamente para o ponto
das dívidas municipais. A colega da PGFN falou sobre dívida previdenciária. Ela trouxe um número menor porque ela não trouxe, claro, a dívida que se encontra com a Receita Federal, que não está inscrita em dívida ativa, ela cuida só da dívida ativa. Então, aqui, a nossa dívida total hoje é de 75,3 bi. A estimativa, e por isso é bastante salutar a medida provisória 778, é que essa dívida tenha uma redução em 30 bilhões de reais. Por isso, a extrema importância dessa medida provisória. E nós vamos adiante. Aqui, então, aqui já vamos passar com algumas outras características da reforma, mas eu vou pular essa parte para dizer o que os municípios entendem que pode ser. O nosso tempo é um pouco curto. O que podemos fazer para que melhore um pouco mais a reforma? Desculpe, voltou aqui. A reforma não, desculpe, o parcelamento. A primeira coisa, não foi ainda divulgada uma portaria de regulamentação do parcelamento para os regimes próprios da Previdência Social. É extremamente importante que as linhas desta medida provisória, que o financiamento, que o parcelamento que se encontra na medida provisória seja estendido o mais rápido possível para os regimes de previdências próprias. Não ainda, a PGFN editou a sua regulamentação interna, a Receita Federal editou a sua regulamentação interna, mas a Secretaria de Previdência ainda não regulamentou a extensão dos benefícios concedidos para o regime, as dívidas dos municípios para com o regime geral, dos municípios para com seus fundos de regime de previdência própria. É importantíssimo esse ponto. Esse ponto talvez seja o mais importante. O outro ponto é a questão da rescisão antecipada. E aí nós fizemos uma emenda. Nós sugerimos uma emenda para um deputado, e o deputado Herculano, ele apresentou a emenda número 22, que prevê a rescisão sumária em razão de um único atraso da parcela. Nós entendemos, a Confederação entende o seguinte, que essa rescisão ela é até mesmo contraditória materialmente e formalmente para com a emenda, para com a medida provisória como um todo. Por quê? Ela fala que apenas um inadimplemento de uma prestação pode cair o parcelamento todo, né? A outra medida que entendemos adequada, que seja aprovada por emenda, é a questão que fala de uma bandeira histórica da Confederação, que é o encontro de contas, a emenda número 25. Para nós é extremamente importante, aí seria talvez o segundo passo, que essa questão fosse uma questão bastante conhecida, a gente conversa muito com a Receita, com a Procuradoria, com o Congresso. A Confederação entende e sabe que isso é verdadeiro, que existem muitos créditos previdenciários que os municípios têm a receber da União de contribuições previdenciárias que incidiram sob hipóteses de incidência inexistentes. E a emenda que propusemos, ela é, muito rapidamente, a criação de um comitê de revisão da dívida previdenciária municipal. Nós entendemos, inclusive, que aí houve, passando para um outro tema, mais linkado, para usar esse neologismo, né, com outro tema, é que a instrução normativa da Receita e a portaria da PGFN obrigam o município a desistirem dos eventuais processos judiciais que tem em desfavor da União, onde discutem esses débitos, esses créditos que teriam com a União. Seria uma oportunidade, talvez, de fazer com que essa discussão vá para o âmbito administrativo em um comitê de revisão da dívida previdenciária, para que essa discussão, de uma vez, que nós avancemos sobre essa discussão. Essa é uma discussão extremamente salutar e temos créditos a receber da União, a gente sabe disso. Por que, então, não fazer esse comitê, aproveitar essa medida provisória para criar o comitê de revisão da dívida previdenciária? Estamos quase no período final da explanação.
Tem uma emenda também que estamos sugerindo, que é a emenda da compensação previdenciária. Hoje, o que ocorre? Ocorre que o INSS recebe o pedido, recebe o pedido de compensação previdenciária. Existem mais de 150 mil pedidos de compensação previdenciária parados no INSS. O saldo devedor desses, senhor relator, do INSS para com os municípios, ele é apenas corrigido pelo INPC, enquanto que a dívida dos municípios para com a União, ela vem com o Selic. Então, o que nós estamos sugerindo é que se adote algo mais justo, mais equânime para com também as finanças municipais, que se adote um prazo, para os municípios, para o INSS compensar esse estoque previdenciário e que, passado esse prazo, comece a incidir mais ou menos, para que a regra seja a mesma. E outra coisa, às vezes demora muito no Tribunal de Contas da União para ser analisada a regularidade da aposentadoria, e o que acontece? O município, às vezes, não ingressa em juízo ou coisa parecida e acaba prescrevendo esse valor. Então, em rápida análise é isso, senhor presidente, senhor relator, demais aqui presentes, autoridades. A Confederação vê com excelentes olhos essa medida provisória, entende que há campo para avanço e agradece muito a oportunidade de estar aqui presente. Agradecemos ao Max Telesca, que é consultor da Confederação Nacional de Municípios, entidade esta que muito colaborou, fez uma grande articulação no sentido de que essa medida provisória fosse editada pelo Presidente da República. Logicamente que agora cabe a nós, parlamentares, senadores e deputados, melhorar, obviamente, o texto, logicamente também ouvindo os senhores que aqui se encontram. Nós recebemos aqui alguns comunicados, algumas informações, algumas mensagens, comunicados da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que declara apoio à medida provisória número 778/2017, solicita a aprovação da portaria que inclui as dívidas do município com seus RPPS em parcelamento dos moldes propostos pela medida provisória 778, com redução de juros e multas. E requer o alongamento do prazo para a recuperação atuarial dos municípios com regime próprio da Previdência, previsto no parágrafo 1º do artigo 18 da portaria 403, que regulamenta a Lei Federal 9717/1998. Esse comunicado assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Edgar Preto, e também pelos deputados Eduardo Loureiro e deputado Frederico Antunes. Recebemos aqui algumas mensagens, vou ler rapidamente. A do Gilberto Garcia, de Santa Catarina, que ele diz que é contra a negociação, enche a máquina administrativa de funcionários para angariar votos nas próximas eleições, depois não tem como pagar, é muito funcionário dentro de uma prefeitura, muito sem fazer nada. Isso aqui foi a mensagem do Gilberto Garcia, de Santa Catarina. Aí vem o Roberto Bob, de São Paulo, que diz o seguinte: pode-se negociar as dívidas de estados e municípios, desde que não prejudique as contas da Previdência. Afinal de contas, estas reformas dizem ser por conta justamente do déficit. Senão, não há lógica de tirar do povo que paga e perdoar os devedores, que são os mais ricos. O Pedro Henrique, do Pará, caminha a seguinte mensagem: tal medida impõe a necessidade de medidas de austeridades fiscal e privatização de órgãos nos estados que apenas trazem déficit, obrigando esses estados a se comprometerem a cuidar de seu caixa interno. Aí o Adriano Silva, do Rio de Janeiro, manda a seguinte mensagem, que estou compartilhando com todos os que aqui estão presentes. Antes de discutir sobre o pagamento de dívida dos estados, devemos antes discutir os saques e pilhagens que alguns exerceram nos entes federativos. Então, estes grupos deveriam ressarcir os cofres. É só depois disso deveríamos discutir parcelamento de débitos. Aí o Urbano Onabro, de São Paulo, diz que, na opinião dele, tem que cobrar todos que devem a Previdência, clube de futebol, empresas, inclusive JBS,
que deve muito fora o que ela roubou do BNDES. Enfim, todos, até os padres. Aí o João Batista Cavalcante, Pernambuco, pergunta qual é o valor da dívida previdenciária dos estados e municípios. Aí o João Batista, o mesmo João Batista Cavalcante, Pernambuco, ele diz que muitos gestores dos estados e municípios não são transparentes com relação às dívidas previdenciárias. O mesmo João Batista encaminha outra mensagem, dizendo que é preciso fazer uma auditoria das dívidas previdenciárias dos estados e municípios brasileiros, pois muitos gestores públicos usam os recursos da Previdência para outros fins. O Renato Gonçalves, do Mato Grosso do Sul, diz em sua mensagem que, com um cenário previdenciário tão deficitário financeiramente, o correto não seria uma renegociação, e sim uma cobrança, uma fiscalização maior e periódica, nos moldes do que a Receita Federal faz com quem recolhe imposto de renda, ou mais apurado através do controle do CNPJ do Ministério da Fazenda. O Leandro Origi, de Santa Catarina, diz que é contra. Alguém vai ter que pagar essa dívida, provavelmente quem não tem nada com isso. Apenas lembrando que esse aqui não vai deixar de pagar, está só apenas parcelando a dívida. Boa tarde. Aqui agora do João Bosco Ramalho, de São Paulo. Ele cumprimenta, dando boa tarde a todos. Gostaria de saber se o parcelamento vai abranger o RPPS. Muito bem, agora passo a palavra ao senhor Miguel Antônio Fernandes Chaves, que é o coordenador-geral de auditoria e contencioso da Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Fazenda. Vossa Senhoria detém 10 minutos para fazer a sua exposição. Cumprimento inicialmente o deputado Hildo Rocha, presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, relator da comissão, demais parlamentares presentes, membros da mesa e demais presentes. Inicialmente, em função da nossa exiguidade de tempo, nós vamos passar logo para os números gerais. Hoje temos cerca de 5.596 municípios. Desses, 2.105 fizeram adesão ao regime próprio de previdência. Desses 2.105, apenas 42% hoje têm um certificado de regularidade previdenciária. Esses 2.105 municípios, eles fazem a cobertura de cerca de 10 milhões de segurados, incluindo aí 6,3 milhões de servidores ativos, 2,6 milhões de aposentados e 1,1 milhão de pensionistas. Esses 2.105 regime próprio de previdência, eles movimentam recursos na ordem de 159 bilhões de reais, dos quais 126 bilhões estão aplicados no mercado financeiro como reserva garantidora do pagamento dos benefícios futuros e outros 32,8 bilhões de reais aplicados em outros bens e direitos com finalidade previdenciária, com a finalidade de pagar benefícios. No quadro seguinte, a gente faz um retrato do resultado financeiro da União, dos municípios e dos estados brasileiros, no resultado no que se refere à receita de despesas anuais. Nos municípios, as receitas arrecadadas são na ordem de 53,2 bilhões de reais, enquanto as despesas em torno de 42,1. Ou seja, nos municípios ainda há um superávit financeiro na ordem de 11 bilhões de reais. O mesmo acontece quanto aos estados, enquanto a arrecadação em torno de 68,2 bilhões, as despesas é na ordem de 157 bilhões, aí um déficit aí na ordem de 89 bilhões, que tem que ser coberto com recursos do Tesouro Estadual para pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão. Da mesma forma, na União, as receitas são na ordem de 30 bilhões, as despesas em torno de 73 bilhões, há um déficit anual em torno de 43 bilhões. Quando se leva em consideração a União, os estados e municípios, esse déficit é na ordem de 121 bilhões de reais, o equivalente a 1,5% do PIB nacional. Quando se fala em resultado atuarial, quando leva em consideração as receitas projetadas futuras e as despesas projetadas futuras trazidas a valor presente, aí sim existe um déficit bem significativo, tanto nos estados como nos municípios e na própria União. Nos municípios, isso é na ordem de 0,7 trilhões de reais, nos estados, 4,6 trilhões de reais, e na União, 1,2, que somado o déficit dos entes federativos com previdência própria no âmbito da União, dos estados e dos municípios, é na ordem de 6,6 trilhões de reais, o equivalente ao mais do que o PIB nacional, 106,9%. Quer dizer, o PIB e mais algum acréscimo em torno de próximo de 7%. Aqui a gente faz o levantamento dos municípios que têm previdência própria, quer dizer, dos 5.596 entes federativos,
apenas 2.105 fizeram adesão à Previdência própria, o que representa 37,6%. Não obstante esse número seja bem inferior aos municípios, estados, com regime geral, mas eles contêm um número bem significativo dos servidores ativos de modo geral. Apesar de ser 37,6% dos entes federativos, eles contemplam cerca de 6.308.000 servidores, cerca de 68,2% dos servidores de modo geral dos entes federativos estão cobertos por regime próprio de previdência social. A explicação dessa aí é porque todos os estados brasileiros, todas as capitais, os municípios de grande porte, todos são previdência própria, não tem nenhum vinculado ao regime geral. O regime geral ficou mais por os municípios de porte menor que não têm condições de fazer a gestão desses recursos e garantir a gestão desses benefícios futuros. No tocante aos regimes próprios que fizeram adesão à previdência própria, nesse valor de 2.104, quantidade de regime próprio, apenas 42,2% deles estão na situação regular, quer dizer, eles cumpriram todos aqueles requisitos e exigências previstas na Lei 9.717 para ter a regularidade previdenciária. E outros, cerca de 58%, estão irregular, sendo desses 58%, cerca de 333 municípios têm o CRP, mas obtido por mediante decisão judicial. E outros 42% dos municípios estão irregulares, estão sofrendo as sanções impostas do Decreto 3.788, que trata do Certificado de Regularidade Previdenciária. Aqui a gente faz um levantamento dos segurados cobertos pela Previdência própria, em torno de 10 milhões. Aí 6.300.000 servidores ativos, 2.600.000 aposentados e pensionistas. E na coluna da direita, a gente faz a relação entre servidores ativos e aposentado e pensionista. Quer dizer, na União, para cada aposentado ou pensionista, temos apenas 1,2 servidor ativo. Nos estados, a situação não é muito diferente, 1,3. Numa situação mais confortável, nos municípios, para cada servidor, para cada aposentado ou pensionista, nós temos 4 servidores ativos. Quer dizer, na União, nos estados, em função dessa relação entre ativos que vão contribuir para o custeio e aqueles que estão em gozo de benefício, há necessidade de aportes por parte do ente da União ou do Tesouro Estadual para fazer a cobertura dessa suficiência de folha de pagamento. Nos municípios, a situação é um pouco mais confortável. Então, os princípios estruturantes da Previdência própria são esses dois critérios. É o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro atuarial, ambos previstos no artigo 40 da Constituição Federal, que diz que os regimes próprios de previdência social deverão ser organizados baseado em normas de contabilidade atuária, que preserve o equilíbrio financeiro atuarial e seja garantido o cumprimento do caráter contributivo. Então, o caráter contributivo tem a ver com a fixação das alíquotas em lei, o repasse regular das contribuições e o pagamento das contribuições parceladas. E o equilíbrio financeiro atuarial é a implementação do plano de custeio para pagamento dos benefícios e, havendo déficit da Previdência própria, a implementação de um plano de equacionamento desse déficit, seja por meio de uma alíquota suplementar ou por meio de aportes, ou, no caso de inviabilidade do ente ter condições financeiras e orçamentárias de fazer essa amortização do déficit, por essas vias do alíquota ou aportes, existe essa alternativa da segregação das massas. Então, a supervisão da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda está pautada nesses dois princípios, do caráter contributivo e do equilíbrio financeiro. Então, o foco do nosso trabalho, ele busca verificar se os entes federativos estão realizando as avaliações atuariais de forma adequada, de modo a dimensionar o custo do plano de benefício e se essas contribuições estão feitas de forma regular à unidade gestora dos seus RPPS. Não obstante o caráter contributivo seja fundamental para o equilíbrio das previdências próprias, a Secretaria é sensível à situação de limitação orçamentária e financeira por que passa os estados, que o impedem de fazer o repasse integral das contribuições. Então, a alternativa que se vislumbra é esse parcelamento do débito, mas com prazo determinado, e com os acréscimos legais, de modo que seja preservado o equilíbrio financeiro e atuarial dessas previdências próprias. Esses são os números atuais dos parcelamentos. Os débitos atuais confessados pelos entes na ordem de 19 trilhões de reais. São débitos já parcelados, aceitos pela Secretaria de Previdência e que os entes vêm cumprindo. No Estado, em torno de 2,3 trilhões, nas capitais, próximo de 2 trilhões, e nos demais municípios, cerca de 15 trilhões de reais.
E ainda tem os débitos não confessados. Então, com base nas informações que os entes prestam à Secretaria de Previdência por meio do DIPR, que é o demonstrativo das informações previdenciárias e repasse, onde ele informa as contribuições devidas e os valores repassados, hoje tem débitos abertos em torno de 3,5 trilhões de reais, que com a portaria que vai sair para fazer o parcelamento desse débito, com certeza eles vão aderir ao parcelamento para tentar regularizar esses valores ainda em aberto, sem parcelamento. Essa aqui é a situação atual. Hoje nós temos cerca de 6.481 acordos de parcelamentos. Esses acordos de parcelamentos, quando foram firmados, na época da sua consolidação, eram na ordem de 21 trilhões e 300 milhões de reais. E hoje a situação atual, com a amortização dessas parcelas, teve uma redução de em torno de 2 trilhões de reais, que entraram nos cofres das unidades gestoras do RPPS, e hoje é na ordem de 19 trilhões e 200 milhões de reais. Vou ter que dar uma passadinha aqui para adiantar aqui. Então, a medida provisória, ela veio nesse sentido de fazer o parcelamento dos débitos do ente federativo com débitos de contribuições previdenciárias, de modo a atender às demandas do município com essa situação de dificuldade financeira, de realizar o reparto das contribuições e também em atendimento às entidades representativas. E com fundamento no artigo 40, parágrafo 12 da Constituição Federal, está sendo estendido também aos municípios com previdência própria. Nas mesmas condições, as condições não são idênticas, mas são similares em razão da peculiaridade do regime próprio de previdência social. Já existe uma portaria já minutada, que está no gabinete do ministro da Fazenda, deve estar sendo publicada, acredito, nos próximos dias, prevendo o parcelamento das contribuições sociais do ente federativo até o mês de março, com vencimento em abril, em 200 meses, nas mesmas condições do regime geral, que vai incluir os débitos do ente federativo, a parte patronal, as contribuições dos servidores e as contribuições decorrentes de contribuições previdenciárias. Poderão ser incluídos também os parcelamentos e reparcelamento anterior. Aí, para isso, depende de uma lei autorizativa para fazer esse parcelamento especial nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa, e com a obrigatoriedade também da vinculação do FPM e do Fundo de Participação dos Estados como garantia dessas prestações, mediante uma autorização fornecida ao agente financeiro, no caso o Banco do Brasil, que faz a retenção dessas parcelas para garantir o pagamento dessas parcelas. Então, as regras não são as mesmas do regime geral, mas são similares em razão da peculiaridade do regime próprio de previdência social. No tocante ao convencimento convencional, nada mudou, continua sendo permitido aos entes parcelar em 60 meses, não é permitido o parcelamento dos servidores e a vinculação do FPM também é facultativa. As demais regras comuns também não mudaram. Exige-se não um índice de atualização, oficial de atualização dos débitos, que é o IPCA, o INPC, e mais uma taxa de juros, observando sempre o mínimo atuarial previsto dos cálculos atuariais, geralmente o INPC mais 6%, com vencimento da primeira parcela até o término do mês seguinte, previsão de multas em caso de parcelas vencidas e prestações iguais sucessivas pagas em moeda corrente. Esse mesmo parcelamento ele ainda é permitido mais um parcelamento, uma única vez, de forma a não prejudicar a questão do equilíbrio financeiro atuarial, que é um dos princípios lá estruturantes das previdências próprias. Fechou. Agradecemos ao senhor Miguel Antônio Fernandes Chaves, que nos trouxe informações importantíssimas a esta comissão. Convidamos agora o senhor Carlos Roberto Ocasio, subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal. Vossa Senhoria dispõe de até 10 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente Hildo Rocha, senador Raimundo Lira, relator dessa comissão. Boa tarde, demais componentes da mesa e demais presentes. A Receita Federal, assim como a Procuradoria, tem se manifestado com grande preocupação frente aos sucessivos parcelamentos especiais de dívidas. Eu trago, em relação aos municípios, vários parcelamentos especiais aprovados nos últimos anos e
nós publicamos já estudos na Receita Federal que mostram que esses sucessivos parcelamentos especiais, eles mudam uma cultura de adimplência para uma cultura de inadimplência. Nós sabemos as dificuldades por que passam as empresas, o setor público, as empresas provocam uma queda de arrecadação, mas a sucessão de parcelamentos especiais, ele provoca uma mudança na cultura do comportamento de regularidade tributária. Para vocês verem aí, nos últimos 10 anos, foram seguramente 3 grandes parcelamentos especiais para estados, municípios e Distrito Federal, com reduções generosas de multas e juros, assim como vários outros parcelamentos especiais dos refis, em que esses entes também podem aderir. Os nossos estudos mostram que, em vez de reduzir o passivo tributário, só faz aumentar o passivo tributário. Eu vou mostrar ainda num slide que eu preparei a estratégia que os órgãos públicos utilizam para protelar o recolhimento de tributos, obviamente aguardando um novo parcelamento especial. É importante destacar que esse parcelamento especial desenhado exatamente para os órgãos do poder público, Estado, Distrito Federal e município, ele traz condições especialíssimas que não se vê no programa aprovado para as empresas e nenhum outro programa em discussão. Ele visa estimular a regularização do passivo. Sempre quando se discute um grande parcelamento, parece que se faz ali um grande pacto para uma solução e depois o mundo vai para a regularidade e ninguém mais volta a inadimplir. Mas não ocorre. O objetivo de todo o programa é estimular a regularização do passivo tributário, solucionar eventuais litígios. Você disse que uma questão crítica é a obrigatoriedade de desistir dos litígios. Na verdade, na adesão é que o ente vai fazer a avaliação se desiste ou não de um processo para incluir no parcelamento. E permitir também a autorregularização de contribuintes que, embora obrigados, não tenham apresentado declarações à Receita Federal. É comum também, nesses momentos de parcelamento, que os prefeitos incluam os débitos declarados e se esquecem de fazer uma revisão na sua escrituração para aproveitar aquela janela de oportunidade e, eventualmente, regularizar dívidas não declaradas. Então, é importante, nessa janela, que se verifique se todos os tributos que eram devidos foram efetivamente declarados à Receita Federal. Qual é o escopo desse parcelamento? Competências, parcelamento de contribuição previdenciária até a competência abril. Possibilidade de adesão até o dia 31 de julho de 2017. Nós estamos falando de mais um mês só. Está muito... mais um mês. Nós temos feito comunicados para a Confederação Nacional dos Municípios, comunicado na caixa postal de cada prefeitura. É importante aproveitar essa oportunidade. E vai fazer a avaliação se desiste ou não do litígio administrativo ou judicial. E também pode incluir nesse parcelamento eventuais parcelamentos anteriores ainda ativos, pode migrar para esse novo parcelamento. As modalidades aqui eu não vou me ater muito, mas eles já foram comentados. Neste ano de 2017, há um comprometimento mínimo de 2,4% da dívida a ser paga em 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 parcelas correspondente a 0,4% da dívida. E o restante, com redução de 80% dos juros, 25% das multas e encargos, dividido aí em 194%, tendo como limite de cada parcela 1% da receita corrente líquida. Se o valor da parcela for maior do que 1%, ele recolhe 1%. Ou seja, é a menor parcela entre 1x avos e 1% da receita corrente líquida. E a forma de pagamento das parcelas é retenção no Fundo de Participação de Estados e Municípios. A adesão também implica a retenção no Fundo de Participação das dívidas correntes. Após o pagamento da entrada, enquanto não intimado,
o ente fica obrigado a pagar uma parcela equivalente a 0,5% da receita corrente líquida e cuja parcela será indexada aí, será aplicada taxa de juros Selic. Importante também frisar, vamos lá, adesão, as condições especiais, mas é importante que os entes se mantenham no parcelamento. Não dá para fazer uma solução transitória. De tempos em tempos, nós estaremos aqui discutindo novas soluções, se os órgãos do poder público não ficarem vigilantes para se manterem nos parcelamentos. As condições de exclusão: deixar de pagar essa entrada de 2,4% em 2017, quando consolidada a dívida, não pode inadimplir com 3 parcelas consecutivas ou alternadas e também, se tiver uma parcela só, no final do parcelamento, uma parcela só vencida no parcelamento, ele tem que quitar o parcelamento. Se não quitar, aquele parcelamento é rescindido. E também há uma obrigatoriedade do órgão público fornecer informações sobre a sua receita corrente líquida. Se intimado não fornecer essas informações para a Receita Federal administrar o parcelamento, ou a Procuradoria administrar o parcelamento, é uma hipótese de exclusão do parcelamento. Nós temos feito uma análise, senhor relator, senhor presidente, nós temos feito uma análise da estratégia dos municípios, principalmente dos municípios, para a rolagem de dívidas. Declaração de GFIP em valores menores do que o realmente devidos. Então, sabidamente, olham para o caixa e fazem uma GFIP no montante da capacidade de pagamento. Isso vai acumulando uma dívida não declarada. Compensações indevidas em GFIP. Muitas vezes declaram o montante correto, mas colocam num campo da GFIP compensação, como se crédito houvesse para abater o valor da dívida. É uma estratégia também para protelar o pagamento da dívida. Há também ações judiciais que impedem o bloqueio no FPM por dívidas correntes. Então, isso tem feito com que a dívida só aumente quando esses vários programas deveriam ser aproveitados como solução de passivo tributário. Uma radiografia do montante da dívida. Nós passamos recentemente, fizemos um cálculo lá em fevereiro de 2017 e verificamos que naquele momento os municípios deviam 75,8 bilhões de reais. Assim distribuídos, 53,13 bilhões na Receita Federal, destes 41,46 com parcelamentos ativos e 11,67 bilhões, 41,46 sem parcelamento e 11,6 bilhões com parcelamentos ativos. Então, esse montante de 53,13 pode ser renegociado, dívidas novas incluídos, dívidas já parceladas, renegociado aqui no parcelamento. No âmbito da Procuradoria, havia uma dívida em fevereiro de 22,6 bilhões de reais, dentre as quais 20,6 sem parcelamento e 2,6 bilhões com parcelamento. Então, essa medida provisória, ela foi amplamente discutida com representantes dos órgãos públicos e foi o melhor desenho para contemplar a capacidade de pagamento dentro de um prazo razoável de 200 meses. Então, qualquer flexibilização aqui não é possível face o recorte bastante desenhado para atender esse público. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação do senhor Carlos Roberto Ocasio. E agora nós convidamos o senhor Luiz Henrique Berens França, que é o segundo vice-presidente do Sindifisco Nacional, a fazer uso da palavra. Vossa Senhoria dispõe de até 10 minutos. Alô. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar aqui o deputado Hildo Rocha, presidente da Comissão Mista,
senador Raimundo Lira, relator da MP 778, que já consertou ali para mim. Eu aqui venho representando, diferentemente dos que me antecederam, venho representando uma categoria de servidores públicos. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal, segundo vice-presidente do Sindicato Nacional, que é o sindicato que congrega os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Então, eu não disponho de dados sobre a medida provisória e talvez eu venha aqui com uma visão de enxergar a árvore e não enxergar a floresta. Eu já tive oportunidade tenho 2 conhecidos que já foram prefeitos municipais, um foi inclusive diretor do Sindicato Nacional também, foi prefeito até a gestão passada de uma pequena cidade no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e um outro conhecido meu, que é pai de um compadre meu, que foi prefeito numa cidade no interior de Minas, lá no norte de Minas, cidade na região da Sudene. Ambos foram prefeitos por amor à terra onde nasceram e ambos falaram que desistiram da carreira pelas dificuldades que encontraram na gestão, então, dos seus municípios e desistiram de tentar continuar na política e à frente dos seus municípios. Eu digo isso porque a visão que eu trago aqui vai ser um pouco diferente da visão que foi expressada pelos que me antecederam. Nós vemos com muito mais, até um pouco na linha do que o Ocasio falou aqui, nós vemos com muita preocupação essa continuidade nos diversos programas de refinanciamento de dívidas. Nós temos, nos últimos 16 anos, desde o primeiro refis, que foi em 2000, no ano 2000, até 2016, foram 4 grandes programas de refinanciamento de dívidas, refis, PAES, PAEX, refis da crise, e mais 4 oportunidades legais de aderir a esses parcelamentos, mesmo depois de encerrado o prazo que havia lá. Então, o sindicato, nós do sindicato, nós criticamos isso, essa reiteração de refises e de parcelamentos que acabam por trazer aquilo que o Ocasio já mencionou aqui, que é uma cultura do inadimplemento das obrigações tributárias e não do adimplemento. Com isso aqui eu não estou querendo acusar nenhum prefeito municipal, nenhum governador, ninguém, mas é uma cultura que vem sendo continuamente refeita no Brasil e que acaba gerando esse tipo de problemas. Eu vou me recordar aqui do primeiro refis, o de 2000, ele permitia, o parcelamento não tinha um prazo fixado, era de acordo com a parte do faturamento, e eu me recordo que, na ocasião, teve empresas lá que tinham até 700 meses para pagar seus débitos tributários. Então, é uma crítica que nós fazemos, nós do Sindicato Nacional fazemos, não a esse específico, não a MP 778, mas sim a existência e a permanência desses programas de refinanciamento de dívidas. Então, as críticas que nós fazemos que estão ali, a primeira delas é essa, que não há um registro num desses parcelamentos de ter havido um financiamento com tanta redução como está havendo agora nesse. É evidente que a situação de municípios é diferente, municípios e estados, é diferente da situação das empresas, né? Os municípios são adstritos, assim como os estados, adstritos às leis, à Constituição, não estão no mercado como estão as empresas, mas é um parcelamento que que tem uma redução do pagamento de juros e de multas muito elevado. Da mesma forma, um prazo de pagamento muito longo. 200 meses são 16 anos, um pouco mais de 16 anos. Então, seriam 4 mandatos, 5 mandatos, são 5 prefeitos diferentes. Eu posso aderir aqui e um adversário meu vir ali na frente, não gostar do programa e simplesmente parar com isso, parar de pagar o programa. Então, são essas críticas que nós fazemos a esse tipo de parcelamento. Nós fizemos alguns cálculos aqui também do valor que é trazido de volta aos cofres públicos, com base até em estudo da própria Receita Federal, que é trazido de volta aos cofres públicos, com base nesses parcelamentos que são feitos nesses diversos refis. E a gente verifica que os valores são extremamente reduzidos. Eu diria assim, de 2000 a 2016, os diversos programas que houve, eles recuperaram 1,3% da dívida administrada dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e 1,5% da dívida ativa da União, administrada pela PGFN. Então, são valores extremamente baixos. Além disso, a evasão desses programas é muito grande. Nós não duvidamos de que vai acontecer a mesma coisa no presente caso. Tem uma tabela, um estudo que nós fizemos, por exemplo, do primeiro refis.
de 129 mil adesões, permanecem ativos 2.100 e poucas, e só 6,8% de liquidação daqueles que entraram no débito. Então, ou seja, 90% das pessoas do primeiro refis foram excluídas. Já no refis da crise, que é o mais recente, foi o que teve mais adesões, foram quase 600 mil adesões. Esse já teve um total de quase metade das pessoas liquidaram, das empresas e pessoas liquidaram seus débitos, mas tem 19% que permanecem ativos e 30% que foram excluídos por não cumprir, né, as obrigações, então, daquele parcelamento do refis da crise. São essas as observações que a gente traz aqui em relação a esses programas continuados de refinanciamento de dívidas. A perda de credibilidade é evidente, né? É evidente, porque a pessoa, o órgão público, ou seja, a empresa, já está esperando o próximo refis, que em média vem a cada 2 anos. Né? A cada 2 anos nós temos um novo refinanciamento. Seria muito melhor termos regras perenes, que todos conhecessem, ainda que fossem com redução de multas, de juros, mas que fossem regras perenes, que a pessoa aderisse e vai ser aquela ali para o resto da vida. A judicialização de processos. Fala-se também que a adesão, né, a adesão aos refis evita a judicialização de processos. E hoje nós temos uma jurisprudência que diz exatamente o contrário, que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos, ou seja, mesmo que a pessoa confesse a dívida, ela vai poder recorrer, então, ao Poder Judiciário para contestar algum aspecto jurídico da própria confissão da dívida. Isso, então, de uma certa forma, incentiva a que não haja o adimplemento da obrigação tributária. E para finalizar... passou aqui. Espera aí. Para finalizar, aí, pegando aqui agora um quadro que nós fizemos, com dados até da própria Confederação Nacional dos Municípios, o resultado previdenciário que está propalado pelo governo, né, um déficit de 151 bilhões, né, sendo que 90 bilhões são dívidas dos estados e municípios. A própria Confederação Nacional dos Municípios, que falou aqui que a renúncia seria de 30 bilhões. Então, a gente escuta falar, de um lado, de uma reforma previdenciária, que vem para corrigir os desmandos, que vem para corrigir os abusos, e de outro, a permissividade com que os débitos previdenciários, não só de estados e municípios, mas especialmente da iniciativa privada, estejam lá resguardados. Se não me engano, a AGU a PFN tem um estoque de 450 bilhões de reais em dívida ativa previdenciária. Esse refis da 778, ele vai trazer ali um incremento de arrecadação, isso está escrito na própria exposição de motivos, de 2,16 bilhões em relação aos 244 bilhões previstos de arrecadação da COFINS do ano que vem, aliás, deste ano. É menos de 1% de retorno, então. Então, são essas as críticas que nós fazemos a esse tipo de refinanciamento, que acabam resvalando, então, nos servidores públicos, na população. Quando os débitos não são pagos, se alguém não paga, alguém vai ter que pagar por outrem. E isso que está acontecendo no Brasil nesses últimos 16 anos. São essas, então, as contribuições que eu gostaria de trazer aqui. Eu, evidentemente, fui uma voz dissidente aqui até das opiniões que viriam, mas, em função de ter sido convidado como um representante de um sindicato e não de algum órgão público, era isso que me caberia fazer aqui. Agradeço a todos. Agradecemos ao senhor Luiz Henrique Berens França, vice-presidente do Sindifis, pela sua participação. Eu vou passar agora a palavra ao relator da medida provisória 778, que é o senador Raimundo Lira, que poderá fazer uso da palavra dentro daquele tempo que ele julgar necessário. Senhor presidente, deputado Hildo Rocha, membros desta mesa, ouvi atentamente as considerações de todos vocês, né? Esta medida provisória 778 já foi o resultado de um trabalho. Quando ela chegou aqui, já foi um resultado positivo de um trabalho da Confederação Nacional dos Municípios, que exatamente tem a visão
das dificuldades, da crise econômica e social que passam os municípios brasileiros. Temos que levar em consideração também que a divisão da receita no país ela é injusta em relação aos municípios. Portanto, nós temos que, no futuro, resolver essa questão. Eu fui senador constituinte, queríamos, na época, mexer nesse assunto, mas não foi possível, porque temos que entender que a população mora no município. E, na medida em que nós adotamos esse critério de uma participação mínima na receita de impostos do país para os municípios, nós tivemos, ao longo dos anos, uma migração, uma saída muito grande, um esvaziamento dos municípios para as grandes cidades. Então, nós chegamos hoje em país desenvolvido e verificamos cidades importantes, cidades que têm um potencial econômico e financeiro extraordinário, com 1 milhão de habitantes, com 600 mil habitantes, e nos países subdesenvolvidos são mega cidades, metrópoles com 12 milhões, com 6 milhões, com 5 milhões, inclusive por conta em consequência dessa baixa arrecadação e baixa receita, baixa participação da receita dos municípios, onde deveriam estar a maioria dos habitantes, no caso, os habitantes brasileiros. Nós temos exceções, claro, no mundo, mas sem, naturalmente, o conjunto de equívocos populacional que existe no nosso país e, de um modo geral, nos países latinos e subdesenvolvidos. Mas, voltando à nossa questão específica da medida provisória 778, nós temos o interesse, temos a vontade de melhorar, de aperfeiçoar essa medida provisória, mas sempre levando em consideração também aquilo que é a responsabilidade da Receita Federal, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, criar um desequilíbrio na receita, porque, afinal de contas, o nosso país, os estados, a União, vivem exatamente dessa distribuição de renda em decorrência da Receita Federal, e especialmente no caso da Previdência Social, que hoje nós temos 3 sistemas, o regime geral, o regime dos estados e dos municípios, e eles precisam ser vistos com muito cuidado, com muito critério, para que os seus déficits não cresçam de forma desregrada, como tem acontecido, porque no futuro não haverá receita, nem haverá nenhum fundo mais que possa cobrir esses déficits extraordinários que têm acontecido, especialmente na Previdência Social, no sistema previdenciário dos estados brasileiros. Então, nós verificamos aqui que nós temos apresentadas 37 emendas. Algumas, se você for excluir as emendas que são semelhantes, ela cai para um total de 21 emendas, né? E o doutor Max Telesca falou em relação à emenda 22, que é exatamente esse inciso 3 do artigo 5º da medida provisória, a falta de pagamento de uma parcela se todas as demais estiverem pagas. Quer dizer, nesse caso, o parcelamento cai. Então, eu acho que esse inciso é muito confuso, sabe? Entendeu? Na realidade, se você for ler ao pé da letra, seria a última parcela que não foi paga. Mas ela pode também ser uma parcela que esteja no meio de todo o parcelamento. Então, um prefeito ou vários prefeitos, porque 200 meses vai ser a administração de vários prefeitos, mas um município que teve o critério de pagar todas as suas parcelas, ficou apenas uma parcela. Eu acho que essa parcela tem que ser considerada de forma separada e não vinculada ao parcelamento geral. Então, eu acho que a emenda, ou melhor, exatamente a emenda 22, ela pede a exclusão desse inciso. Eu acho que seria interessante excluí-lo, já que no inciso anterior, no 1, fala com clareza que o parcelamento ele deixa de existir na medida em que o município ou o estado deixe de pagar 3 parcelas, sejam consecutivas ou seja
ou não sejam consecutivas. Com relação à emenda 3, que o doutor Marcos Telésio falou também, isso aqui é um assunto mais delicado, que precisa um estudo mais aprofundado. Depois nós podemos conversar a respeito disso, até porque uma manifestação minha a respeito de acatar ou não, ela não seria própria nesse momento, porque ela merece um estudo mais aprofundado. Merece também uma análise com mais profundidade também a questão da compensação e da forma de correção dos créditos dos estados e municípios, que seria uma mudança atualmente do IPC para a Selic, da mesma forma que a União cobra dos seus devedores, sempre corrigido pela Selic. Também é um assunto que merece um estudo mais detalhado, e nós vamos ver isso com todo cuidado, sempre levando em consideração o interesse da Confederação Nacional dos Municípios, né, junto com também a opinião da Receita Federal. Então, de um modo geral, eu acho que essa medida provisória, por ela já ter sido resultado de uma discussão, de uma negociação, de um entendimento entre a Confederação Nacional dos Municípios e a Receita Federal, eu entendo que nós temos pouco a melhorar nessa medida provisória, mas vamos fazê-lo sempre que possível e sempre pensando em facilitar a vida dos municípios brasileiros, que indiscutivelmente nós temos alguns gestores que não são considerados assim gestores de primeira linha, mas de um modo geral os municípios atualmente estão sendo relativamente bem geridos, né? E essa preocupação com a inadimplência é muito grande. Concordo também com o secretário adjunto da Receita Federal de que a cultura da inadimplência tem que acabar, não é? Nós não podemos estar fazendo refis de forma sistemática. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que hoje está em pedir para a opinião da Receita Federal, em que a gente vai pôr ordem, disciplina nessa questão dos refis, porque eles, indiscutivelmente, na prática, eles terminam criando uma cultura da inadimplência, o que não é bom para o nosso país. Nós não podemos, o país não pode se organizar, não pode se estruturar, não pode fazer os seus investimentos, não pode fazer a sua distribuição social se não tiver uma receita consistente, garantida e permanente. E o objetivo do refis, seja para as empresas, seja para municípios e estados, o objetivo é aumentar a arrecadação, o objetivo é recuperar receitas que não foram tidas, não foram recebidas pela União. Então, o objetivo não é criar essa cultura da inadimplência, o objetivo é como se fosse um pacto social entre municípios e estados com a União, para dizer mais ou menos o seguinte: daqui para frente todo mundo vai cumprir o seu dever, todo mundo vai fazer o dever de casa. Então, vamos analisar isso com todo critério, com todo cuidado, e com certeza, presidente, no dia 11 desse mês, sem nenhum atraso, estaremos apresentando o nosso relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Raimundo Lira. Vou fazer aqui pequenos comentários, até porque, como municipalista que sou, convicto, eu vi que cada vez mais aquilo que o Montesquieu pensou, que diz respeito aos poderes, é um pensamento que se concretiza, porque nós temos o executivo, o judiciário e o legislativo. E a função do legislativo é justamente de fazer as leis, debatê-las, melhorar aquilo que é de iniciativa do executivo. Até porque aqui, tanto o Senado como Câmara, ela é constituída de pessoas que são representantes dos estados, no caso do Senado, e representantes do povo. Ou seja, aqueles que trazem para o parlamento a sua experiência de vida, a sua experiência profissional. E posso dizer aos senhores que, como o Brasil
inovou na questão federativa. Nós sabemos que o único país do mundo que tem 3 entes federativos é o Brasil, e que a Constituição, e o senador Lira, que foi constituinte, sabe que nós fizemos dos municípios um ente da federação. Um ente da federação com obrigações, muitas obrigações, com direitos, logicamente, de cobrar tributos da população e receber tributos também via cobrança do governo federal, do governo do Estado, que são contribuições da população, de imposto de renda, de ICMS, que é cobrado pela União ou pelo Estado, para ser repassado para aquele ente que vai fazer determinada atividade pública, ou seja, realizar as políticas públicas que o cidadão precisa, porque ele paga imposto, paga taxa, paga contribuição justamente para receber de volta os serviços públicos. E eu indago aos senhores que aqui estão na mesa e aos que estão aqui presentes nos prestigiando e os que estão nos assistindo pela TV Senado, pela TV Web do Senado, se há entre os 3 entes da Federação, Estado, União e Município, se há em alguma unidade da Federação algum ente que pratique, que faça mais serviço público, ofereça mais políticas públicas para o cidadão do que o município. Não há. O ciclo da vida da gente começa com o nascimento e termina com a morte. Todo mundo sabe disso. Se os senhores forem observar, o início da vida, que é na maternidade, porque quase não tem mais parteira leiga, quando eu fui prefeito, numa cidade lá do Maranhão, Cantanhede, ainda havia parteira leiga, mas já fazia o parto na maternidade municipal. E eu pergunto aos senhores, vocês conhecem alguma maternidade federal? Não há. Maternidade estadual há, mas são apenas 20%. Ou seja, 80% das pessoas que nascem no nosso país, eles nascem em um ambiente bancado, administrado, gerido pelo município. E ao morrer, a pessoa vai para o crematório ou vai para o sistema antigo, tradicional cemitério. E eu pergunto aos senhores, os senhores conhecem algum cemitério administrado pela União? Se conhecer, me digam onde é que eu quero ir lá visitar, porque eu não conheço. E eu conheço o país inteiro. Não conheço. Os senhores conhecem algum cemitério administrado pelos estados? Não há. Todos os cemitérios são bancados pelos municípios, ou através da iniciativa privada, mas há uma concessão municipal, ou pelo próprio município que administra. Então, estou mostrando aos senhores que o começo e o fim da vida tem um papel fundamental do município. E o meião também, porque se a gente quer namorar, a gente vai para uma praça. Hoje em dia está até difícil de namorar na praça, porque a segurança pública que é feita pelo Estado não ajuda a gente a namorar na praça. Mas eu pergunto, tem alguma praça da União? Não conheço. As praças são municipais. Mas 20% só de tudo que se arrecada que a população paga para ter o serviço de volta fica com os municípios. 80% é com os estados e com a União. E é por isso, por causa disso, que eu digo ao representante aqui do Sindifisco, o senhor Luiz Henrique Rennes França, que ocorre toda essa dívida dos municípios com a Previdência, com o sistema previdenciário. Porque nas crises, como estamos vivendo hoje, que com dois anos seguidos de recessão, onde as receitas diminuíram, a doença não espera, a doença não sabe que está em crise, que o Brasil está arrecadando menos, que estamos gerando menos impostos. Eles não sabem. Aquela doença ali, a dengue, o mosquito da dengue, não sabe que está em recessão para ele parar de contaminar as pessoas. Mas o município é obrigado, sim, a atender o cidadão, senão ele morre. É por isso que se gera todo esse déficit, por um pacto federativo mal feito, não na Constituinte, que a Constituinte fez um excelente trabalho, a Constituição foi muito boa, mas ao longo dos anos, o nosso sistema foi modificado com a criação de vários tributos, principalmente contribuições, que tira dos municípios
a divisão, a possibilidade de dividir boa parte da receita. E isso leva justamente a grande déficit. Lógico que tem município que exagera com a quantidade, como disse aqui alguém que participou, que assistiu esse debate pela televisão. Existem municípios que têm grande quantidade de servidores mesmo. Isso é verdade, mas não é só apenas os municípios. O judiciário também, muitas das vezes, tem muito. O Ministério Público também, muitas das vezes, tem bastante. Assim como também os governos estaduais, o governo, a União também. Tanto é que, recentemente, nós aprovamos uma medida provisória aqui que cortou mais de 20 mil cargos comissionados no âmbito da União, que foram criados nos últimos 6 anos. Então, isso não é algo que ocorre apenas no município. Tá certo que está errado. Nós temos a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi, ao longo dos anos, sendo modificada também para piorar. Mas nós podemos encontrar um remédio para isso, para esses municípios que contratam muito. Já tem uma parte do remédio na própria lei complementar, que é a possibilidade máxima de a pessoa contratar, o gasto com o pessoal. Mas nós podemos melhorar. Mas se a gente melhora, no caso do serviço terceirizado, não entrar como gasto pessoal, eu tenho absoluta convicção que muitos virão aqui ser contra, se a gente modificar, senhor senador Raimundo Lira, a Lei Complementar 101 e acabar com o serviço terceirizado, impedindo que o serviço terceirizado não faça parte do gasto pessoal, eu tenho certeza que todos os procuradores gerais de justiça virão aqui, no Senado e na Câmara, assim como todos os presidentes do Tribunal de Justiça do Brasil virão aqui também se posicionar contra. Como representante da JUF também virá aqui se posicionar contra. Mas os senhores não encontrarão nenhum prefeito se posicionando contra. Portanto, eu quero concluir a minha fala, dizer que a responsabilidade fiscal não é apenas de um, é de todos, os mais de 200 milhões de brasileiros. E entendo que o nosso sistema, ele prejudica, não é o prefeito, não. Porque quem deixa de ter o médico, fica na fila, sofrendo esses hospitais pronto-socorro aí, é a população. É esse que é sacrificado por esse sistema injusto que nós temos em nosso país. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou passar a palavra por até 3 minutos a cada um dos senhores que queiram fazer as suas considerações finais. Eu começo com aqui as considerações finais, com a Nelise, que foi a primeira a fazer a sua exposição aqui. Obrigada, deputado Hildo, pela oportunidade da palavra. Ratificando a exposição do doutor Ocasio e a exposição que eu fiz no início, e ratificando uma posição que é histórica, tanto da PGFN quanto da Receita, no sentido de que o modelo de refinanciamentos sistemáticos que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos tem levado a uma completa desestruturação do sistema de arrecadação tributária que serve como financiamento de todas essas políticas que a gente quer ver implementadas, principalmente, como estamos falando aqui, pelos municípios. A cada ano, a possibilidade de um novo parcelamento, tanto para entes públicos quanto para a iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, imediatamente se reflete nos números das nossas arrecadações, tanto da dívida ativa quanto da arrecadação voluntária. A Receita pode confirmar isso. Com o rumor na imprensa de que sairá um novo programa de refinanciamento, as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, param de pagar o que devem. E isso gera uma cultura de inadimplemento que nós estamos, tecnicamente, há muitos anos já, nos posicionando de forma contrária. Senador, um prazer. Do outro lado dessa balança, desses programas de parcelamento reiterados, nós temos a situação de estados e municípios, que são entes federados e que devem ter as suas dívidas equalizadas. Não seria irresponsável de dizer que concordo com o sistema que é posto hoje para estados e municípios. Concordo que há de se ter uma gestão responsável dos recursos públicos e do equacionamento dessas dívidas que chegam a valores bilionários.
A PGFN está disposta a participar desses debates e colaborar na formação, então, de uma política pública e de uma legislação que seja o mais adequada possível para esse equacionamento. Agradeço a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, a senhora Annelise Lenzi. Vou passar rapidamente a palavra agora para o Marques Telesca. Vou reduzir o tempo a 2 minutos, porque eu vou ter que sair para participar de uma votação ali na Comissão Mista de Orçamento. Senhor presidente, eu vou falar então muito brevemente, porque 2 minutos é pouquinho mesmo. É só para pontuar um ponto, porque se falou muito aqui na responsabilidade dos prefeitos, se falou muito aqui na responsabilidade dos municípios e se falou muito também pelas autoridades do governo federal, da União, sobre a questão da renúncia e da mudança da cultura de inadimplemento. Mas é importante bastantemente frisar o seguinte: é importante frisar que esses são conceitos bastante amplos, porque os municípios, e essa é aquela questão que falei sobre o encontro de contas, e que com muita precisão e respeito ao tema, porque é realmente um tema um tema mais complexo, os municípios têm muito dinheiro a receber também da União. A gente sabe que existem verbas de contribuição previdenciária que são incidentes sobre parcelas que juridicamente já há muito tempo os tribunais brasileiros entendem indevida. Portanto, esse é um conceito muito amplo e nós entendemos que não se deve subsumir essa discussão à eventual irresponsabilidade de prefeitos. E, por fim, senhor presidente, eu só queria dizer, para complementar aquilo que o senhor falou sobre a questão do município ser. Na verdade, o município é a única coisa que existe. União e Estado são ficções jurídicas. O município é o território onde a pessoa vive e ela, no final, vai ter o seu final. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome da Confederação, agradeço. Muito obrigado, senhor Marcos Telesca, consultor da CNM. Vou passar a palavra agora para o Miguel Antônio Fernandes Chaves. Vossa Senhoria dispõe de até 2 minutos. Então, só ratificando os princípios estruturantes da Previdência própria, é o que é equilíbrio financeiro atuarial. Sem ele, o Instituto de Previdência, a Previdência própria do município, não vai ter recursos suficientes para garantir o pagamento dos servidores em curto e longo prazo. Então, mesmo sabendo que o repasse integral das contribuições é fundamental, é uma forma que se vislumbra para tentar contornar essa situação de limitação orçamentária e financeira porque passa os municípios, é fazer o parcelamento dos débitos num prazo determinado, observando a observância de um índice oficial de atualização, sempre observando o mínimo atuarial, de forma a garantir o equilíbrio financeiro atuarial desses RPPs. E essa portaria ministerial, com prazo de 200 meses, deverá estar sendo publicada nos próximos dias e com a assinatura do ministro da Fazenda. Agradecemos a participação do senhor Miguel Antônio Fernandes Chaves nessa audiência pública. Passa a palavra agora ao senhor Carlos Roberto Ocaso, subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal. Ok, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de participar dessa audiência pública. É importante ressaltar, conforme já destacado pelo senador Raimundo Lira, o relator da medida provisória, o texto está bastante adequado, não deve haver mudança na MP, e é importante que os municípios aproveitem a janela de oportunidade. Nós temos monitorado, tem havido baixa adesão até o momento, nós estamos a mais 1 mês apenas de prazo. É importante os municípios verem, não há ajuste estruturante na MP, aproveitar essa oportunidade até 31 de agosto para equacionarem as suas dívidas. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação e passo a palavra ao senhor Luiz Henrique Berrens França. Primeiramente, queria agradecer ao espírito democrático aqui do deputado Hildo Rocha de ter convidado aqui o Científico Nacional a participar. Acolho com bastante tranquilidade o suave e merecido puxão de orelha que levei aqui. Como eu disse aqui, eu represento um sindicato, eu represento uma árvore e não essa maravilhosa floresta que é o Brasil, com seus mais de 5.000 municípios.
A posição nossa é realmente de esperar agora, como o próprio senador Lira falou, o Raimundo Lira falou aqui, que esse seja o último refis, né? Que seja um que crie as regras permanentes e que não haja mais possibilidades. Eu vou concluir minha fala apresentando aqui uma conclusão da própria Receita Federal no estudo de impacto de parcelamentos especiais de 2016. A Receita conclui. Portanto, conclui-se que a instituição de parcelamentos especiais, principalmente aqueles com redução de multas e juros, não tem atingido os objetivos deles esperados: incrementar a arrecadação, diminuindo o passivo tributário e promover a regularidade fiscal dos devedores. Então, era nesse sentido que a gente veio apresentar a posição do Científico Nacional aqui. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua belíssima participação, agradecemos a presença dos nossos convidados, todos que aqui se encontram presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.